Chihiro era um nerd degenerado e solitário que ficou obcecado por garotas zumbis após a morte de sua mãe. Sua vida muda quando ele encontra um livro sobre ressurreição e tenta criar uma poção zumbi para seu gato morto, mas acidentalmente transforma a garota mais popular em zumbi e a torna sua namorada. Antes disso, Chihiro era um simplório que passava os dias assistindo filmes de zumbi e fantasiando com suas garotas zumbis favoritas. Essa era sua rotina desde que a morte da mãe partiu seu coração, até encontrar conforto em zumbis e num gato de rua que adotou, Babu. Mas esse conforto momentâneo é tirado quando, um dia, um caminhão maldito tira a vida de Babu. Chihiro fica de coração partido de novo, e depois de enterrar Babu, sente que sua vida perdeu o sentido. Naquela noite, ele de repente se lembra de um livro misterioso que encontrou há um tempo e percebe que é sobre ressuscitar os mortos. Sem perder tempo, ele desenterra Babu, o põe numa caixa de gelo e vai para um hotel abandonado para trabalhar. Mas, após algumas noites tentando criar a poção, ele percebe que talvez não consiga, pois uma página importante está queimada. Pelo que entende, precisa de uma planta venenosa. Ele tenta várias diferentes, mas nenhuma funciona. Nesse momento, ele ouve passos e espreita pela janela, e vê Raya, a garota mais popular da escola vizinha, indo ao poço do hotel. Ela se ajoelha e começa a gritar no poço, dizendo que está cansada de ser filha obediente e só quer uma vida normal e livre. Chihiro abre um refrigerante pronto para o show, quando Raya grita que não posará mais para os ensaios do pai. Desde pequena, seu pai doente, Dan, a fazia posar nua para fotos. Todo ano no aniversário, ela crescia e se sentia desconfortável, dizendo que não faria mais parte das fantasias dele. Mas o maníaco por controle ameaçou Raya. Se o desafiasse de novo, todos que ela amava desapareceriam. Ela não teve escolha a não ser aguentar. Chihiro ouve, derruba o refrigerante e Raya o vê, ficando envergonhada. Momentos depois, sentam-se sem jeito no saguão, e Raya se vira para Chihiro implorando para ele não contar a ninguém o que ouviu. Ela oferece fazer qualquer coisa em troca, e Chihiro dá uma espiada em suas curvas como pagamento, dizendo que entende a situação dela. Mas ela ainda divaga sobre querer morrer e nascer de novo. Então ela se vira para Chihiro e pergunta se ele também vem gritar no poço, só para descobrir sobre o plano de ressurreição de Babu, o que a fascina. Ele diz a Raya que é egoísta, pois se Babu voltar talvez nem seja mais ele mesmo, mas ela diz que não, pois Babu também quer vê-lo. Então Chihiro sorri, lembra que ela faria tudo por ele e a manda virar cobaia e zumbi por Babu. Ele recua, dizendo que é brincadeira e que sua obsessão por zumbis aparece, pois não tem interesse em garotas de verdade. Raya pergunta se ele a assumiria se virasse zumbi, mas Chihiro desiste, fazendo-a sorrir e dizer para ele pensar antes de ir. Na noite seguinte, Raya volta ao hotel e assiste a filmes de zumbi enquanto Chihiro trabalha na próxima receita da poção. Quando ele pede ajuda, Raya pergunta por que a poção não está pronta e descobre sobre o livro queimado. Ele explica que tentou todas as plantas venenosas que pôde, mas nada funcionou ainda. Então Raya pensa em algo e sai correndo, tropeçando e presenteando Chihiro com uma vista de seu bumbum. Ele finge que não viu, fazendo-a suspirar de alívio. Horas depois, Chihiro se preocupa com ela. Olha pela janela e a encontra escalando um penhasco. Achando que ela enlouqueceu, ele segura a mão dela antes que caia para a morte e diz para parar de agir como uma Mary Sue. Depois de se acalmarem, Chihiro pede para ela ser mais cuidadosa. Mas Raya diz que não importaria se morresse, pois ele a traria de volta à vida. Chihiro diz que ainda não reviveu Babu, mas ela fica séria e pede para ele prometer que a ressuscitará se ela morrer. Chihiro fica em silêncio e, depois de se acalmarem, pergunta por que ela arriscou a vida. Raya explica que queria colher hortênsias da montanha, pois sabe que as folhas são venenosas o suficiente para mandar um homem adulto para o além. Chihiro pergunta como podem ser o ingrediente secreto da receita se são encontradas em todo lugar. Mas Raya diz que o pai a proibiu de tocá-las quando ela as pegou no jardim, e o convence a usá-las. Ao adicionar a planta à receita, ele cria uma bebida radioativa que entrega a Raya enquanto tira Babu da caixa de gelo. Ela secretamente derrama um pouco da bebida num frasco que trouxe, e eles derramam o resto na garganta do gato, só para se decepcionarem quando nenhuma ressurreição ocorre. Mais tarde, enquanto Chihiro arruma suas coisas para ir para casa, Raya tenta animá-lo sugerindo que tentem de novo amanhã. No entanto, ele a desanima, explicando que não pode fazer Babu sofrer mais, então o enterrará amanhã. Ele a convida para se juntar a eles e a agradece por tê-lo ajudado até agora. Raya fica chateada por não poder mais encontrá-lo ali, mas força um sorriso e vai embora. Chihiro então percebe que ela torceu o tornozelo e a pega no colo, estilo princesa, realizando suas fantasias de conto de fadas.
Enquanto ele a coloca no banco de trás da moto, Rei se pergunta por que nasceu numa família desestruturada em vez de uma normal e deseja viver como uma garota comum um dia. Mais tarde, Chihiro a deixa nos arredores de sua propriedade, após Rei insistir, e ela revela como tem saído escondida para encontrá-lo. Enquanto ela espera que seu pai com deficiência mental nunca descubra, Chihiro a lembra de estar no funeral de Babu amanhã, e Rei a promete que sim, enquanto seu pai a espia com binóculos de longe. Assim que ela chega em casa, ele a chama e a nocauteia com um tapa no rosto. Enquanto isso, Chihiro chega em casa, e sua prima gostosa, Renko, que está tomando banho em seu banheiro, o chama da janela. O pobre rapaz fica chocado ao ver todo o seu fanservice de graça. Ele pergunta por que ela está ali tão tarde da noite, mas ela simplesmente diz que pode fazer o que quiser e o segue para o quarto. Ela então pergunta por que ele tem agido estranho e ficado fora até tarde desde que Babu morreu, e Chihiro só consegue dar desculpas esfarrapadas. Ela não acredita e rapidamente o empurra, pegando sua caixa de gelo e se perguntando se é seu hobby de zumbi que está afetando seu cérebro ultimamente. Enquanto Chihiro luta para mantê-la longe da caixa, Hanko o impede e a abre, apenas para Babu pular e sair correndo. Enquanto a vilã fica confusa, Chihiro se empolga ao descobrir que sua feitiçaria de terceira categoria realmente funcionou. Por outro lado, Rei volta para o quarto, completamente arrasada após apanhar de Dan e saber que ele a atirou da escola. Ela se senta na cama, pega o frasco e bebe antes de adormecer, sabendo que mesmo que não a transforme em zumbi, pelo menos a matará. No entanto, na manhã seguinte, ela acorda normalmente e acha estranho ter sobrevivido a uma bebida feita de folhas de hortênsia, que são notoriamente venenosas. Sem outra escolha, ela força um sorriso e cumprimenta alegremente seu pai e sua madrasta emocionalmente reprimida, Arya. Esta última imediatamente a questiona sobre o que ela fez na noite anterior, e a lembra como seus fracassos afetam sua imagem como presidente da escola. Enquanto Raya dá desculpas esfarrapadas de que só queria ver a lua, Dan avisa para a esposa para não ser rude com Raya, o que a irrita e ela sai do quarto com raiva. Ele então pede desculpas a Raya por tratá-la como seu saco de pancadas na noite passada, mas ela diz que mereceu por desobedecê-lo. Isso faz o coração dele disparar, então ele rapidamente tira as luvas e segura o rosto de Raya, lembrando-a de que ele é o único de quem ela precisa. Nesse momento, ele percebe que ela está usando uniforme e a lembra que ela terá aulas em casa a partir de agora, ao que ela diz que esqueceu e pede desculpas. De repente, o mordomo chega e Raya é pedida para voltar ao seu quarto. No entanto, ela não sai e escuta a conversa, apenas para descobrir que o mordomo descobriu sobre Chihiro e que seu pai está planejando livrá-lo de suas joias da coroa. Enquanto isso, Chihiro desfruta do renascimento de Babu e exibe sua louca conquista. Renko o lembra que o que ele fez foi imoral, não algo para se orgulhar. Sua irmãzinha, Meru, por outro lado, não se abala nem um pouco, pois sempre soube que seu irmão tem alguns parafusos soltos na cabeça. Chihiro os ignora e diz a Renko para ficar feliz que Babu voltou. No entanto, ela aponta para o olhar morto nos olhos dele e se preocupa que ele possa se transformar em um zumbi de verdade. Ela também lembra ao idiota que zumbis comem humanos para viver, o que pode iniciar um apocalipse zumbi de verdade. Mas, nesse momento, Babu corre para o cemitério próximo. Chihiro segue junto com Hanko, que explica que está ali apenas para ficar de olho no lunático antes que ele cometa outra abominação. Os dois o seguem pelo bairro até o gato pular em um cano de esgoto. No entanto, quando Renko pensa que acabou, Chihiro também pula. Enquanto isso, Rei sai escondida de casa para salvar Chihiro de seu pai, o que Arya vê da janela. Ela aproveita a chance para finalmente fazer seu marido negligente anotar, mas como sempre, ele a ignora porque só se interessa por tramas subdesenvolvidas. De volta ao cano, Renko fica presa graças às suas bênçãos divinas, enquanto Chihiro continua sua perseguição e acaba nos fundos do hotel abandonado onde realizou seus experimentos. Ao mesmo tempo, na escola, Yasutaka percebe que nunca terá uma mulher, então ele se vira para seu amigo Nerd Modi e lhe dá uma massagem de melão. No entanto, antes que entre no território arco-íris, Rei chega e pergunta sobre Chihiro. Enquanto Mogi diz que ele não veio à escola hoje, Yasutaka entra em modo de reset de fábrica e pergunta o que ela quer com aquele perdedor. Rei diz que só quer proteger suas preciosas nozes e foge, deixando Yasutaka que continua a chorar por sua má sorte. Rei, por outro lado, decide ir para o hotel abandonado para encontrar Chihiro sem saber que seu mordomo está seguindo sob as ordens de Dan. Enquanto isso, no momento em que Chihiro se pergunta qual é a ligação entre o hotel e Babu, ele o encontra comendo folhas de hortênsia e percebe que está no mesmo local onde Rei quase caiu para a morte na noite passada. Só então ela aparece no penhasco, tropeçando no pé machucado e se amaldiçoando por causar danos a Chihiro, o único que já a viu como ela é.
No entanto, seu pai perturbado aparece atrás dela e diz-lhe para voltar para casa com ele enquanto ele ainda está disposto a perdoá-la. Desta vez, quando ele tenta tocá-la, Reis dá um tapa na mão dele e diz que está cansada de sua obsessão doentia. Além disso, ela afirma que mesmo sendo filha dele, seu corpo e coração não pertencem totalmente a ele e que ela precisa de sua liberdade. Dan pergunta se ela está falando sobre a liberdade de sair com meninos, mas quando ela não responde, ele agarra o braço dela e começa a arrastá-la de volta com ele. Chihiro observa enquanto ela implora que ele lhe dê pelo menos um dia de liberdade, mas só então Babu pula no penhasco e interrompe Dan. No momento em que o velhote recua e reclama de sua alergia a gatos, Raya reconhece Babu e se ajoelha diante dele, percebendo que a droga voodoo funcionou. Isso só irrita Dan ainda mais e ele puxa seu sino para afastar Babu de Raya. No entanto, Raya protege o gato e ao fazê-lo escorrega do penhasco. Ao cair para a morte, ela bate em um toco de árvore que arranca suas entranhas antes de sangrar no campo de hortênsias. Quando Dan percebe o que fez e perde a vontade de viver, uma forte chuva cai e Chihiro olha para seu estado maltratado em estado de choque total. Ele pede que ela diga algo e se lembra de como ela lhe disse para trazê-la de volta à vida caso ela morresse, o que só o faz se sentir pior. Quando ele se vira para remover o cadáver de sua vista, Raya o chama e ele se vira para vê-la parada com as entranhas para fora. Ela caminha até ele e diz-lhe para assumir a responsabilidade conforme prometido antes de desabar em seus braços. Chihiro, por outro lado, percebe que seus olhos ficaram vermelhos e percebe que ela realmente se transformou na garota dos seus sonhos. Por outro lado, enquanto Dan fica dominado pela dor de ter perdido a vida de sua própria filha, seu mordomo aponta para Raya e diz que Deus teve pena deles. Quando Dan finalmente olha para cima, ele fica chocado ao vê-la se afastando dele como se nada tivesse acontecido, e agarra o braço dela, sugerindo que eles fossem para um hospital. No entanto, assim que ele percebe que ela está com frio e sem pulso, Raya dá um tapa na mão dele e diz que ela não é mais a filha que ele conheceu. Mais tarde naquela noite, Dan se tranca no banheiro e se cerca de fotos de Raya enquanto se afoga em depressão. Enquanto isso, quando as empregadas da casa começam a derramar o chá sobre a fuga de Raya com Chihiro, Arya as interrompe e questiona o que elas estão tagarelando. As empregadas revelam que quando Dan voltou para casa, ele murmurou que Raya o deixou e se trancou no banheiro. Isso irrita Arya ainda mais e ela vai até onde ele está depois de gritar um pouco mais com as empregadas. No entanto, assim que ela sai, as rainhas da fofoca começam a sussurrar sobre como ela tem dormido com garotos do clube porque Dan não bate palmas. Por outro lado, Arya invade o banheiro e questiona Dan sobre a aprovação com Raya, ao que ele fica resmungando que ela o deixou por algum idiota falido. Arya desaba, dizendo que sua pequena façanha vai arruinar sua reputação na escola, mas seu mordomo intervém explicando que foi um cara chamado Chihiro quem a levou embora. Isso dá nova vida a Dan e ele rapidamente se levanta na banheira, culpando Chihiro por manipular sua filha inocente e jurando que o fará pagar por isso. Enquanto isso, Arya olha para o pedaço de carne que sente falta todas as noites e se pergunta quando será a sua vez. Ao mesmo tempo, Raya costura seu ferimento com uma agulha de costura, fazendo Chihiro se perguntar como ela consegue fazer isso. Ela explica que é por causa de uma aula obrigatória de costura que ela teve na escola e sorri ao saber que não consegue mais sentir dor. Só então, Chihiro a agarra pelos ombros e pergunta como ela pode agir tão feliz e com sorte quando já está morta, e se pergunta se ela entende a gravidade da situação. Raya se afasta e cora, dizendo que está apenas nervosa porque é a primeira vez que ela entra no quarto de um menino, o que faz Chihiro se perguntar se ela também bateu a cabeça ao cair. Algum tempo depois, enquanto Raya olha pela janela, Chihiro se pergunta se ela planeja trabalhar como aproveitadora a partir de agora e espia seus bens como forma de pagamento. Só então Raya o assusta ao mencionar que Babu está sentado em uma árvore, e Chihiro fica surpreso ao ver que seus olhos voltaram ao normal. Raya menciona o quão feliz Babu está por estar sentado ali, e Chihiro pergunta se ela consegue entender o miado dele, ao que ela responde que sim. Ele acredita que é porque ambos são zumbis, mas não entende por que Babu agiu de forma tão estranha quando se transformou pela primeira vez. Enquanto Raya está agindo como sempre, Raya percebe seu olhar e pergunta se ele gostaria mais se ela agisse como suas autoproclamadas namoradas de filmes de zumbis. Mas Chihiro cora e diz que ela é fofa do jeito que é. Ela então o lembra de assumir a responsabilidade por seu bem-estar de agora em diante, o que o leva a questionar exatamente o que ela quer dizer com isso. Embora Chihiro esperasse que ela dissesse algo como eles deveriam namorar e se casar, Raya diz que quer que eles vejam filmes e visitem parques de diversões juntos, porque ela não podia fazer essas coisas quando estava viva. Enquanto ela sorri e pede que ele a ajude a viver como uma garota normal, Chihiro fica completamente emocionada e corada. Só então Raya de repente sente vontade de beijá-lo e o segura pelos ombros, aproximando seu rosto de Chihiro. No entanto, pouco antes de sua trama finalmente se desenvolver, a voz alta de Renko chama Chihiro de fora e ele é forçado a entretê-la. O tagarela o chama de idiota por abandoná-la pela manhã e diz que ela está subindo para o quarto dele.
Mas Chihiro não quer que ninguém saiba da Rei ainda, então a convence a discutir lá fora. Antes de sair, pede para Reiya ficar no quarto, e assim que ele se vai, Reiya não acredita que ia beijar Chihiro se Renko não tivesse aparecido. Enquanto Chihiro leva Renko ao rio, ela usa golpes de luta livre nele até ele se desculpar por ignorá-la. Ela se acalma e sugere que ele compre um celular logo, mas Chihiro diz que é um boomer de coração e não precisa. Nisso, Yasutaka e Moji aparecem, e o perdedor obcecado por garotas corre até Chihiro, implorando para ele apresentá-lo a Reiya. Ele até o chama de Deus por conseguir uma garota tão gata, mas Chihiro argumenta que só gosta de zumbis, o que o faz perceber como sua situação é perfeita, pois uma garota tão fofa quanto Reiya é uma zumbi e está em seu quarto. Enquanto ele cora e sorri, Renko desconfia e pergunta o que está acontecendo, mas ele diz que não é nada. Ao mesmo tempo, Reiya senta em silêncio no quarto e se pergunta se Renko é alguém por quem Chihiro se interessa, o que a deixa um pouco com ciúmes. Ela se distrai aproveitando a casa vazia e indo ao banheiro. Lá, tira as ataduras e entra no chuveiro, só para perceber que não sente mais se a temperatura está quente ou fria. Nisso, encontra uma bucha suspeita e começa a brincar, só para a porta se abrir de repente e o avô demente de Chihiro, Joguro, entrar. Reiya imediatamente manda ele sair e cobre suas partes. O velho tarado pula nela e agarra seus seios, chamando-a de Sata. Após lutar, Reiya consegue escapar e corre para o quarto de Chihiro, deixando o psicopata senil que então pula em Meru, que acaba de voltar para casa. Ela o chuta facilmente e, quando ele a chama de Sata, ela o lembra que sua esposa se chamava Kyo, não Sata. Reiya percebe que é hora do jantar e pensa em Dan, imaginando como escapou de seus ensaios estranhos à noite só para acabar nos braços do avô tarado de Chihiro. Mas ela ainda se sente feliz por estar livre e se deita no chão. Quando Chihiro volta para casa tarde da noite, ele a encontra meio adormecida no chão, só de toalha. Ela o cumprimenta com voz sonolenta e Chihiro diz para ela se cobrir para não pegar um resfriado, mas ela o lembra que já está morta. Isso ressuscita o nerd de zumbis nele, e ele se ajoelha ao lado dela, fazendo perguntas se o estômago dela dói agora que é zumbi, ao que ela lembra que seus intestinos se romperam quando morreu. Ela também menciona que seu corpo não se move mais normalmente, quase como se estivesse endurecendo. Quando Chihiro toca seu braço, ele percebe que o rigor mortis está se instalando, e seu corpo está lentamente se decompondo. Ele a coloca em sua cama e começa a pensar em como proteger seu corpo, pois se não o fizer, ela apodrecerá em poucos dias. Após fechar as janelas e puxar as cortinas, Chihiro liga o ar-condicionado e deseja boa noite a Reiya antes de sair. Ele vai para o santuário em sua casa e se deita no chão, lembrando do sorriso de Reiya. Enquanto a ideia dela apodrecendo se instala, Chihiro percebe que precisa encontrar um jeito de preservá-la rapidamente. Na manhã seguinte, ele pede a Meru o livro dela sobre preservação de corpos, mas ela diz que já o emprestou a uma amiga. Vendo a decepção no rosto dele, Meru pergunta por que ele precisa, só para ele a ignorar e sair, fazendo-a se perguntar por que ele está tão suspeito. Depois, ele volta ao quarto e observa a Reiya de perto, preocupado com o que fazer para evitar que ela se decomponha pelo maior tempo possível. Mas seu pai, Duni, o chama para o café e interrompe seus pensamentos. Chihiro diz que descerá em 1 minuto e percebe que deixar a Reiya em sua cama assim pode não ser a melhor ideia. Então ele rapidamente prepara uma cama improvisada para ela no armário e tenta movê-la para lá. Ele tropeça em um de seus filmes de zumbi e acaba no chão com Reiya em cima dele. A posição suspeita desperta seu degenerado interior, e ele quase acaba aplaudindo uma múmia, só para Duni chamá-lo de novo e parar seus avanços. Ele coloca Reiya no armário, mas assim que está prestes a sair, o estômago dela ronca, fazendo Chihiro se perguntar o que dar a ela para comer depois que seu corpo voltar ao normal. Mais tarde, almoçando com a família, ele se lembra de Reiya pedindo para ele ajudá-la a viver como uma garota normal. Então pergunta a Meru o que normal significa. Ela o olha como se ele tivesse perdido mais um neurônio, então ele diz esquece e volta a comer. Ao mesmo tempo, Renko entrega uma refeição do restaurante da família na casa de Reiya, onde encontra uma estudante mais nova da escola escondida nos arbustos. Ao perguntar o que ela faz ali, a estudante explica que, após Reiya desaparecer, ela veio à casa dela para encontrar pistas, mas não achou nenhuma. Enquanto Renko volta para casa, a garota a segue e tagarela sobre como Reiya era seu ídolo. Então, depois que ela começou a parecer chateada o tempo todo, ela ficou preocupada. Ela mostra a Renko fotos que tirou com Reiya e elogia sua beleza excepcional, deixando Renko com ciúmes de Reiya e desconfiada de que essa garota possa ser um pouco arco-íris. Enquanto isso, Chihiro fica com seu dever mensal de limpeza do templo. Mas, preocupado com o pouco tempo até Reiya apodrecer de vez, Duni, que também é o sacerdote do templo da família, diz a Chihiro que não pode acolher outro gato, já que Babu morreu há poucos dias. O garoto explica que não é um gato novo, é o mesmo Babu de sempre, que ele trouxe de volta à vida. Mas Duni não acredita e se pergunta se ele está usando umas ervas estranhas ultimamente.
No entanto, Jogoro ouve e diz que viu Babu andando. E assim que Chihiro começa a rir, ele chama suas pílulas de ressurreição de incríveis. Chihiro congela e pergunta o que ele quer dizer com isso, mas o avô rapidamente volta à sua forma senil e lambe o nariz, deixando-o completamente confuso. Ele tenta segui-lo para fazer mais perguntas, mas Dune o pega e diz para não relaxar no trabalho. Mais tarde, ao voltar a limpar a casa, Chihiro imagina o que mais Shagoro deve saber, caso ele realmente tenha escrito a receita da ressurreição. Nesse momento, Mero se aproxima e diz que vai limpar a bagunça do quarto dele. Embora Chihiro lhe agradeça e volte a sonhar, ele a impede ao se lembrar de Reiya e diz que vai limpar o próprio quarto, pois já é um garoto grande. Mero acha estranho, mas o deixa, e Chihiro suspira aliviado. Nesse instante, Renko aparece com uma entrega de comida da loja da família. Chihiro se irrita com a chegada dela, mas Dune se pergunta quando o filho vai criar coragem e fazer de Renko sua nora. A garota logo começa a provocar Chihiro, que a ignora, não querendo se meter nessa situação de doce lar Alabama, e volta a limpar o chão. Hanko, por outro lado, continua tagarelando e revela que, ao entregar comida na casa de Reiya hoje, soube pelas empregadas que Reiya fugiu com um amante. Enquanto elas perguntam como Reiya deve ter se sentido ao reencontrar seu amor proibido, Chihiro imagina os dois em uma casa de praia, mas Renko estoura sua bolha. Ela o lembra que ele não gosta de garotas como Reiya e pergunta como ele a conhece, ao que ele responde que não é da conta dela. Como Chihiro não conta nada, Renko se despede e decide ir embora, mas muda de ideia e vai ao quarto dele pegar um filme de zumbi. Assim que entra no quarto, ela sente o frio do ar-condicionado e o desliga antes de ir para a coleção de filmes de Chihiro. Enquanto faz isso, ela encontra um longo fio de cabelo e percebe que não pode ser de Chihiro, o que significa que ele está com alguma garota escondida. De repente, ela sente que alguém a observa do armário, mas quando abre a porta, a cama está vazia, sem sinal de Reiya. Nesse momento, Reiya, pendurada no teto, pula em Hanko, fazendo-a gritar e começa a cheirar seus seios. Assim que os agarra, Hanko a reconhece e a empurra, o que faz Reiya sangrar da ferida no estômago. Chihiro corre para o quarto após ouvir o grito de Hanko, apenas para encontrar Reiya lambendo seus seios. Assim que ele a afasta, ela o beija e o abraça apertado, quase quebrando suas costelas com sua força. Chihiro percebe que seu sonho de vida finalmente está se realizando, mesmo que ao custo de respirar. No entanto, assim que Reiya se afasta, uma Renko irritada grita com ele e questiona o que Reiya está fazendo em seu quarto. Ela também pergunta por que ele não a levou ao médico mesmo sangrando, mas nesse instante ela olha a expressão morta no rosto dela e percebe que é uma zumbi. Chihiro argumenta que há uma boa razão, mas Renko não ouve e começa a bater nele com seus produtos de zumbi, esperando fazê-lo cair em si. Nesse momento, Reiya avista Babu fora da janela e o segue no telhado, rastejando só de toalha enquanto Chihiro a chama. Quando ela não ouve, ele também pula da janela e diz a Renko para tirar Jogoro do banho. No entanto, Dune o avista no telhado e pergunta sobre o grito, ao que ele mente que Renko estava apenas vendo um filme de zumbi. Ele diz para ele voltar à limpeza. Chihiro diz que precisa encontrar Babu, fazendo Dune se perguntar se o filho herdou a demência de Jogoro tão jovem. Chihiro encontra Babu e Reiya no campo de hortênsias perto do cemitério, comendo as folhas e observa os olhos dela voltarem ao normal. Assim que ela recuperar a consciência, Chihiro a chama e ela se vira, apenas para a toalha se soltar e abençoá-lo com a visão completa. Enquanto ela grita e pergunta por que está ali, Chihiro pega uma camisa e a joga. Finalmente entendendo que, como a toxina da hortênsia era o ingrediente principal da poção, comer as folhas prolonga seu efeito. Nesse instante, Jogoro sai nas costas de Renko e pergunta a Chihiro se ele deu vida à assada, Reiya, e revela que a droga da ressurreição não está completa. Chihiro o observa surpreso. O velho demente diz que o corpo de Reiya apodrecerá se ela não prolongar os efeitos da droga. Enquanto o velhote confunde Renko com sua esposa e faz coisas estranhas com ela, ele explica que Reiya precisa se exercitar, ficar fresca e comer folhas de hortênsia para preservar o corpo. Assim que Renko o afasta, Shagoro avisa Chihiro que mesmo que a toxina retarde a decomposição, o corpo apodrecerá, pois a droga da ressurreição não está completa. No entanto, Renko joga um vaso de barro em Shagoro, reiniciando seu cérebro para o modo estúpido, e Chihiro amaldiçoa sua sorte. Dune e Mero chegam. A garota leva Shagoro para dentro para que ele não importune mais Renko, e Dune pergunta a Chihiro sobre Reiya. Assim que ela percebe que pode ser expulsa, Chihiro toma coragem e pede a Dune para deixar Reiya ficar na casa, surpreendendo Renko, que não achava que ele faria isso.
Ele explica que algumas coisas aconteceram, e agora Rhea não tem onde morar, apenas para Dune dizer que ela pode ficar o tempo que precisar, já que seu templo foi originalmente construído para ajudar mulheres que precisavam de refúgio. Isso deixa Chihiro tão feliz que ele rapidamente se vira para Rhea e diz que ela pode morar oficialmente na casa dele, fazendo Dune questionar se eles já moravam juntos. Chihiro cora e nega-se a acusação enquanto Renko encara Rhea com ciúme, percebendo que um cadáver ambulante pode ter uma chance maior de aplaudir Chihiro do que ela. De repente, ela se vira e pega uma camisa no varal, dizendo que precisa voltar para casa e foge. Mais tarde naquela noite, Chihiro decide registrar as atividades de Rhea com base no que seu avô disse e espera encontrar uma maneira de preservá-la usando as informações que coleta. Só então Rhea espia para fora de seu quarto e pergunta se está tudo bem para ela acumular seu quarto enquanto ele é forçado a ficar no corredor. Chihiro diz que não é grande coisa, desde que ele aprenda cada vez mais sobre zumbis, mas Rhea ainda pede desculpas por lhe causar problemas. Ela também diz que não se importaria de dividir o quarto com ele, mas Chihiro cora e responde que seria muito arriscado, já que eles já se beijaram. Essa revelação choca Rhea e ela pergunta ansiosamente o que ele quis dizer com o que Chihiro diz que não é nada, fazendo-a questionar se ele tentou dormir com ela quando ela perdeu a consciência. Chihiro diz que foi o contrário, mas Rhea não acredita em sua boca idiota. Por outro lado, Mira os espiona e se pergunta se ela será forçada a ver o desenvolvimento da trama todos os dias. No dia seguinte, Chihiro leva sua aura degenerada para o próximo nível e começa a filmar os bolinhos quentes de Rhea sob o pretexto de documentar suas características de zumbi, embora ela fique envergonhada e diga que não quer isso. Chihiro diz que é para o desenvolvimento de sua personagem e continua a filmá-la pedindo que ela lhe mostre mais. Mais tarde naquela noite, enquanto Chihiro janta com sua família, Meryl diz que fez o suficiente para a porção de reis e Dune diz que ela deveria jantar com eles também. Chihiro mente que não quer sobrecarregar a família e prefere comer sozinha, mas a família ainda insiste que ele lhe passe a mensagem. Mais tarde, Hanko traz algumas de suas roupas para Rhea, fazendo Chihiro se perguntar se elas também incluem calcinhas, apenas para ela chamá-lo de degenerado de boa fé. Ele rapidamente explica a ela que seu relacionamento com Rhea não é o que ela pensa e agradece pelas roupas. Mais tarde, ao trazer essas roupas para seu quarto, ele encontra Rhea e Babu comendo folhas de hortênsia sozinhos, o que o deixa chateado porque Rhea tem que viver uma vida completamente diferente da dele. Ele sugere sair para passear e a grava enquanto ela vagueia pela vizinhança com ele, o que faz Chihiro perceber que eles são as únicas duas pessoas no mundo que sabem que ela é um zumbi. Enquanto isso, para todos os outros, Rhea parece uma garota normal. Mais tarde, enquanto o mordomo de Dan os espiona de longe, Rhea diz que não usa o banheiro nem sente sono desde que se transformou em zumbi. E embora isso devesse perturbá-la, ela nunca se sentiu mais feliz em sua vida. Ela agradece por libertá-la da vida que ela tinha antes dele. E mesmo que Chihiro ainda esteja ansiosa com a decomposição de seu corpo, ele promete cuidar bem dela de agora em diante, fazendo-a corar e sorrir para ele. Mais tarde, enquanto eles caminhavam pelo parque, Chihiro pensa demais no que seria dela quando a temporada de hortênsias terminasse e não presta atenção quando o Carcoon quase o Isekai. Rhea o empurra para o lado para salvá-lo, mas acaba jogando-o com muita força devido à sua força zumbi desenfreada, e Chihiro se machuca. Ela rapidamente corre para ajudá-lo a se levantar, e embora ele diga que está bem, Rhea percebe o ferimento em seu cotovelo e começa a lambê-lo. Enquanto Chihiro fica com as calças entupidas, a garota insiste que está apenas esterilizando seu ferimento, e ele fica sentado ali, corando silenciosamente. Por outro lado, Hanko começa a correr no caminho de volta para casa, frustrado com a interferência de Rhea na história de amor dela e de Chihiro. Isso a lembra da primeira vez que conheceu Chihiro depois que ela se perdeu em um cemitério, e ele veio salvá-la. Ele segurou a mão dela e a levou para casa, enquanto ela pensava o quanto ele parecia uma versão mais feia de seu príncipe encantado. No dia seguinte, seu tio Dune apresentou ao filho, que era Chihiro, e Renko começou a torcer para que eles se dessem bem. No entanto, quando ele colocou um filme de zumbi para eles assistirem no primeiro encontro, isso a desligou totalmente e a fez mijar nas calças. Mesmo quando ela tentou usar as lágrimas para chamar a atenção dele, Chihiro não desviou este olhar da tela até desligar a televisão e forçá-lo a sair com ela. Enquanto caminhavam pela calçada, ela ficava perguntando quais eram os hobbies dele, mas além de zumbis e comida, o garoto não sabia de nada. Só então, Renko encontrou um campo de hortênsias e se virou para mostrá-lo a Chihiro, apenas para encontrá-lo cavando o chão, dizendo que um zumbi poderia estar enterrado embaixo dele. Enquanto Hanko se irritava com isso, alguns meninos da escola começaram a intimidar Chihiro por sair com uma garota. Embora ela pensasse que ele ficaria com a pele dura por assistir todo o sangue sangrento dos zumbis, ele imediatamente gritou e fugiu. Isso removeu todos os sentimentos que ela ainda tinha por esse esquisito amante de zumbis. E quando mais tarde ela voltou para sua cidade com os pais, ela nem se preocupou em se despedir de Chihiro. De volta ao presente, uma noite ela ajuda no restaurante de sua família, e quando volta para a cozinha, bate em Chihiro e diz para ele trabalhar mais, mesmo que ele seja apenas um substituto.
Quando os dois começam a brigar, a mãe de Renko entra e admira como eles se parecem cada vez mais com um casal tóxico a cada dia. Ela ainda diz a Chihiro que não ficaria surpresa se eles já estivessem batendo palmas, o que deixa Renko constrangido, e ela tenta se afastar, mas tropeça em um prato quebrado. Chihiro a pega e quando faíscas começam a voar, ele imediatamente puxa a mão para trás, fazendo Renko murmurar que não precisa tratá-la como um vírus, mesmo que não goste dela. Mais tarde naquela noite, enquanto os dois levam alguns pacotes para entregar na vizinhança, Chihiro questiona por que ela ainda está com ele em vez de ajudar no restaurante. Renko responde que ela está aqui para que suas habilidades sociais prejudicadas não os façam perder seus clientes assim que chegarem ao templo de Doom. Ele mais uma vez diz a Chihiro para parar de relaxar e fazer de Renko sua nora algum dia, mas o menino fica quieto e retoma a jornada de entrega de comida com o vilão. No caminho, ele menciona que gostaria de voltar para casa assim que estiver preocupado com Reiya, apenas para Renko provocá-lo por causa dela e fazê-lo corar. Ele tenta explicar que o relacionamento não é o que ela pensa, mas é interrompido por Yasutaka e seu brinquedinho, que acreditam que ele está traindo Reiya com Renko. Chihiro nega instantaneamente, o que irrita Renko, então ela diz a ele para não tratar a ideia de namorá-la como se fosse uma abominação. Enquanto os dois discutem, Yasutaka pergunta se eles estão atualmente no meio de uma briga de amantes e dá uma surra em Chihiro por pegar todos os vilões, apesar de ser um zumbi lunático que não serve pra nada. Isso lembra Renko de seu segundo encontro com Chihiro, que aconteceu 2 anos depois de sua partida, quando os pais dela decidiram se mudar para o bairro dele e abrir um restaurante. Como eram primos, a mãe dela sempre o chamava para brincar, mas ele sempre recusava sempre que ela sugeria que saíssem. A situação só piorou quando sua mãe continuou pressionando-a para fazer companhia a Chihiro e sugeriu que eles visitassem juntos uma locadora de filmes. Porém, mesmo quando ela atendeu a esse pedido, Chihiro simplesmente a ignorou mais uma vez para seus filmes de zumbis na loja. De repente, um homem vestido de zumbi apareceu e a assustou antes de entregar a Chihiro um novo filme de terror americano para assistir. Enquanto voltavam para casa com o filme, Renko disse a Chihiro que ela não gostava de filmes de terror nem de zumbis, mas ele insistia que esse filme era o melhor e que ela iria gostar. Isso finalmente a irritou, e ela arrancou o filme da mão dele, gritando que queria assistir a um desenho animado e correu de volta à loja para trocá-lo. No entanto, um cachorro raivoso a deteve e o novo vilão dentro dela morreu. Enquanto Chihiro a alcançava lentamente, ele pegou um cachimbo e, apesar de estar assustado, afugentou o cachorro. Depois disso, os dois choraram e depois voltaram para casa com as mãos entrelaçadas. Naquela noite, Renko percebeu que mesmo que ela não tivesse certeza se apaixonou por Chihiro quando ele a conheceu no cemitério, ela se apaixonou totalmente por ele depois que ele a salvou do cachorro. Enquanto ela assistia seu filme de zumbi favorito com ele naquela noite, Renko perguntou que tipo de beijo ele queria que fosse sua primeira vez, e Chihiro disse que queria beijar uma garota zumbi, o que a confundiu. De volta ao presente, depois que Yasutaka é arrastado, Renko sugere que eles se deem as mãos. E embora Chihiro não esteja realmente interessado, ele é forçado a conviver com isso. Enquanto caminham para o próximo local de entrega, Renko pergunta se ele se lembra da primeira vez que eles deram as mãos. E Chihori responde que provavelmente foi quando ele a conheceu no cemitério. Percebendo que ela não é a única que se lembra disso, Renko se levanta e permite que Chihiro volte para casa no dia seguinte à conclusão das entregas. Porém, assim que comemora sua liberdade, Renko fica com ciúmes por voltar para Reiya e agarra sua mão. Ela então o empurra contra a parede e aproxima os lábios para beijá-lo, apenas para se afastar no último momento e dar um sermão sobre como ele deve ter cuidado com quem o beija. Enquanto ela foge envergonhada, deixando para trás Chihiro confuso, ela ainda está com ciúmes do beijo dele com Reiya e não quer perder para ela. Algumas noites depois, quando Reiya finalmente se junta à família de Chihiro para jantar, ele decide que está mais interessado no bolo dela e começa a filmá-lo, tornando tudo mais estranho para a garota zumbi. Ela diz a ele para parar com isso, ele argumenta que é importante registrar seu progresso, apenas para Duna intervir e dizer a Chihiro para voltar para sua refeição. Conforme a família volta a comer, Du percebe que Reiya só come folhas de hortênsia e pergunta se ela era uma cabra na vida anterior. Chihiro rapidamente afirma que pertence a uma família vegetariana, enquanto Meru encara Babu, que também come as mesmas folhas. Mais tarde naquela noite, enquanto escrevia suas anotações, Chihiro sente vontade de invadir novamente a privacidade de Reiya e a encontra sentada no telhado com Babu. Ao lembrar que ela não dorme nem usa o banheiro, Babu pula na frente dele e vomita uma bola de folhas. Isso deixa Chihiro animado ao presumir que Reiya fará o mesmo e empurra a câmera na cara dela, esperando que ela vomite. À medida que a garota se sente cada vez mais envergonhada por causa de seus fetiches estranhos, ela diz que ele terá que levá-la ao shopping amanhã se quiser continuar a filmá-la.
No dia seguinte, o sonho de Rei se torna realidade, mas ao mostrar a Chihiro o vestido novo que experimentou, ele não se interessa por ele, pois ainda está interessado apenas em filmá-la. Ele também diz a ela para se apressar e se decidir, pois este é o 100º vestido que ela está experimentando. Mas Rei diz que precisa tomar sua decisão com cuidado, já que é a primeira vez que Chihiro faz compras para ela. Este ataque de reza funciona, e Chihiro volta a pensar em como ele deveria proteger o corpo de Rei do calor e se pergunta o quão ruim era sua antiga vida por ela nunca ter visitado um shopping. Enquanto isso, Renko vai a uma casa de banhos e mergulha seus melões em água quente, sentindo-se envergonhada por ter empurrado Chihiro contra a parede e tentado beijá-lo outro dia. Só então ela se lembra de Chihiro dizendo que se sente responsável por Rei e não consegue evitar a irritação. Mais tarde, ao verificar seu peso, ela desaba sobre como tudo tem sido sobre Rei, desde que ela entrou na vida de Chihiro, apenas para Meryl entrar na casa de banho no meio de seu episódio. Renko imediatamente age normalmente e pergunta se Meryl e suas amigas também passarão a noite aqui, e a garota acena com a cabeça. Ela também pergunta se Chihiro está em casa, apenas para descobrir que ele está fazendo compras com Rei, o que a deixa chateada. No entanto, ela consegue despir Meryl e arrastar ela e suas amigas para o banho quente, planejando passar a noite inteira lá. De volta ao shopping, finalmente mostra a ele o vestido que decidiu comprar e Chihiro cora, murmurando que ela está muito fofa. Como Raya não ouve, ela o incomoda para que ele diga de novo, mas ele se recusa e eles vão para a praça de alimentação. Enquanto isso, algum perdedor o segue por ordem de Dan, mas Dan diz a ele para ficar parado e apenas observar até que Raya esteja finalmente sozinha. Depois de desligar o telefone, o velhote pratica esgrima enquanto fala consigo mesmo sobre como Raya logo perceberá que a liberdade que ela encontrou é na verdade falsa e temporária. Mais tarde, quando Raya passa pela casa mal assombrada e casualmente descobre falhas nos manequins zumbis, Chihiro se esconde atrás da cortina, mijando-se. Ela acha engraçado e depois zomba dele, fazendo-o corar de vergonha. No entanto, ela de repente suaviza sua expressão e agradece por acompanhá-la, apesar de estar assustada. Isso o irrita tanto que ele mostra a Raya a capa de chuva que comprou para ela de presente e começa a explicar como poderiam colocar gelo seco nos bolsos e mantê-la resfriada mesmo em dias quentes, como quando ela vai para a pré-escola. Rei fica tão emocionada com o gesto que começa a chorar apenas para perceber que os zumbis não conseguem chorar. Vendo a expressão de surpresa no rosto de Chihiro, ela diz que ainda acha coisas que nem ele sabe sobre zumbis e promete ensinar tudo a ele. Só então, seu estômago ronca e interrompe seu flerte. Depois disso, ela pega sua lancheira cheia de folhas de hortênsia e Chihiro sai rapidamente para comer alguma coisa. Assim que ela fica sozinha, 3 dos homens de Dan que a cercam se levantam e caminham em sua direção, apenas para Yasutaka chegar antes deles e dizer oi para ela primeiro. Rei não reconhece sua aura dramática de capanga, então ele a lembra que é amigo de Chihiro, que ela conheceu no pátio da escola há alguns dias. Antes que ela diga mais alguma coisa, ele rapidamente agarra a mão dela e a arrasta até a saída, dizendo que há um lugar muito divertido para onde ele a levará. Todos os capangas se entreolham com olhares confusos, imaginando quem é esse Coringa, e eventualmente decidem persegui-los. Por outro lado, assim que Raya percebe que seu local de diversão é na verdade um banco quente sob a luz do sol, ela diz a Yasutaka que não gosta de ficar ao ar livre, mas o palhaço com morte cerebral continua tagarelando sobre os benefícios da vitamina D. Só então, os homens de Dan atacam, e quando um deles derruba Yasutaka, os outros 2 agarram Raya e tentam sequestrá-la, apenas para ela chutar um deles para longe e se libertar de seu domínio. Enquanto a líder se recupera de seu chute estilo zumbi, ela se agarra a um banco próximo para manter o outro sequestrador longe de si e grita. Chihiro a ouve e rapidamente corre para fora, apenas para encontrá-la balançando o banco como se não fosse nada enquanto estava cercada pelos sequestradores meio mortos. Quando Chihiro a chama, ela rapidamente larga o banco e corre para os braços dele, chorando pelo fato de estar prestes a ser sequestrada. Ela confronta um dos rapazes, perguntando por quem eles foram enviados e ameaçando chamar a polícia. Só então, um dos outros caras agarra Chihiro por trás e os 2 rapidamente o carregam para a van. Enquanto Raya tenta segui-los, Yasutaka atrapalha e faz sua viagem. Enquanto ela o amaldiçoa e se levanta novamente, o sequestrador liga para Dan e pergunta o que eles deveriam fazer com Chihiro, já que eles tiveram que mudar os planos e capturá-lo. Isso serve apenas para assumir o psicopata que diz a seus capangas para trazê-lo de volta para sua mansão, enquanto ele se prepara para lhe dar uma lição. Poucos dias antes do sequestro de Chihiro, Meryl estava varrendo as folhas do chão do templo quando viu Rei sentado em uma parede. Ela acenou para Meryl, mas antes que pudesse responder, Chihiro a chamou e disse para ela voltar para o quarto dele para não passar mal. Meryl sentiu que o flerte deles estava se tornando óbvio demais e eles deveriam conseguir um quarto. Mas naquele momento o pai dela apareceu e disse que estava
estava saindo para trabalhar e disse a ela para não cozinhar sua porção hoje. Ele também mencionou que Chihiro cozinharia algo para ele e Rei e se sentiu orgulhoso de como ele superou sua era de vagabundo preguiçoso e finalmente começou a agir como um marido doméstico. Quando ela voltou para seu quarto naquela noite, ela percebeu como Chihiro estava trabalhando duro em sua pesquisa sobre zumbis e percebeu que esta era a primeira vez que o via agindo como um adulto. No dia seguinte, na escola, Shinoda, amiga de Meryl, trouxe uma revista de teoria da conspiração para o clube de zumbis e disse acreditar que os zumbis eram reais, mas o governo estava apenas escondendo sua existência. No entanto, sua outra amiga Yasuka notou que se isso fosse verdade, eles veriam zumbis ao seu redor, o que felizmente não foi o caso. Shinoda argumentou que os zumbis ainda estão lá, eles simplesmente não notaram, e mencionou que um de seus professores tem agido de forma muito suspeita ultimamente. Ela se lembrou de como um dia a viu alimentando algo dentro de sua bolsa com carne crua na sala de aula de artes e se perguntou se aquilo poderia ser um zumbi. Meryl apoiou sua afirmação lembrando que uma vez viu algo se contorcendo dentro de sua bolsa, e Asaka disse que notou que ela parecia pálida e fraca ultimamente. Para confrontar a verdade por trás disso, os três se esconderam na sala de artes naquela noite, e esperaram que a professora chegasse com seu saco de carne crua. Assim como Shinoda mencionou antes, ela abriu sua bolsa e começou a alimentar algo dentro dela com carne, o que assustou tanto as meninas que elas derrubaram uma escultura e foram pegas. No entanto, mais tarde eles souberam pela professora que ela trouxe seu crocodilo de estimação para a escola porque não tinha ninguém para cuidar dele em casa. No dia seguinte, como não tinham mais fofocas sobre zumbis para discutir, as meninas descansaram em um parque próximo, onde Shinoda disse que ainda estava convencida de que os zumbis são reais, mesmo que seu professor não fosse um. Isaka perguntou a Meryl qual era a sua opinião sobre o assunto, ao que ela disse que tem um zumbi morando com ela em casa. As meninas não podiam acreditar e Shinoda disse a ela para tirar uma foto da próxima vez, sugerindo que elas colocassem em seu diário mensal e escrevessem um artigo sobre isso. Meryl disse que isso violaria sua privacidade e colocaria seu templo em risco, e mencionou que o zumbi provavelmente nem estava em casa naquele momento. Shinoda não acreditava que ela deixou um zumbi solto no mundo e se preocupou que ele pudesse comer humanos. Mas Meryl disse que seu zumbi era vegetariano e só comia folhas de hortênsia. Isso fez Shinoda duvidar, mas Meryl afirmou que seu irmão confirmou. A garota frustrada chamou a história toda de mais uma invenção da imaginação de Chihiro. Ao saírem do parque, Shinoda reclamou da condição mental de Chihiro, perguntando se a mãe não o repreendia. E Asaka lembrou que a mãe de Meryl estava morta. As duas se desculparam sem jeito, e Meryl as tranquilizou, dizendo que nem se lembrava dela. Mais tarde, a caminho de casa, Meryl recordou que sua única memória da mãe eram suas mãos frias e enfaixadas, e que não conseguia sentir sua temperatura. Depois de perceber que ainda sentia falta dela, Meryl voltou para casa apenas para ouvir Chihiro e Hanko brigando por um filme de zumbi. Ela suspirou e foi ao cemitério prestar homenagens à sua mãe e descobriu que Chihiro havia novamente oferecido a ela alguns biscoitos grotescos, assim como ela enchia a lápide com seus próprios doces. Rei apareceu e a recebeu, mencionando que estava apenas vagando pelo cemitério, já que Chihiro tinha visitas e ela não queria atrapalhar. Ela murmurou que às vezes se preocupava em dificultar as coisas para Chihiro e os outros, mas Meryl a tranquilizou. Rei perguntou de quem era o túmulo, e ao saber que era da mãe de Meryl, entendeu por que não havia em casa. Ela então se virou para a lápide e disse à mãe de Meryl o quão boa a garota era e como cuidava de tudo na casa sem esforço. Ela comparou com sua família super protetora, onde era tratada como princesa que nunca tocava numa concha, e disse a Meryl que a admirava muito. Meryl respondeu que sua vida seria mais fácil se Chihiro não fosse a preguiça em pessoa, fazendo o rei a rir. Ela então pediu para ajudar Meryl nas tarefas e sorriu, o que instantaneamente lembrou Meryl de sua falecida mãe. Essa percepção a fez corar e seu coração batia forte. Meryl desviou esse olhar e Rei verificou se ela tinha febre. Mas, como a mãe de Meryl, Rei recuou, rindo por não sentir a temperatura, o que fez Meryl chamá-la de mamãe por engano. Rei ficou confusa e Meryl, envergonhada, tentou fugir, tropeçou e machucou o joelho. Mais tarde, enquanto Rei cuidava da ferida, Meryl pediu desculpas, perguntando-se por que a chamou de mamãe. No dia seguinte, ela mostrou a foto de Rei às amigas, que se recusaram a acreditar que alguém tão bonita pudesse ser uma morta-viva. De volta ao presente, Chihiro está amarrado a uma cadeira na mansão de Dan. Uma empregada lhe traz suco gelado e pede que beba se estiver com sede. Chihiro faz um chilique, dizendo que sequestro é crime, e pergunta o que fariam se ele fosse a polícia. Ele grita bobagens até a porta se abrir, mas é uma areia chapada que entra. Chihiro se pergunta quem é essa vilã, e Aria se apresenta como esposa de Dan, mandando-o calar a boca para ter um momento de paz. Ao abrir a boca, Aria pergunta se ele é o garoto com quem Rei está, e sentando-se questiona se já se pegaram. Chihiro fica confuso com o tipo de mãe que ela é. Aria percebe que estão na fase dos beijos e explica que, como Rei é reservada, deve ser selvagem na cama.
Ela aconselha que façam isso rápido antes que o corpo de zumbi apodreça, e ri histericamente chamando Rhea de monstro. Chihiro diz que ela é louca por pensar assim da filha que deu à luz, mas descobre que Arya é a segunda esposa de Dan e madrasta de Rhea. Chocado, ele diz que Rhea nunca contou, mas Arya revela que a própria garota não sabe, sendo o maior tabu da família. A mulher solitária decide contar sua triste história, revelando que era empregada na mansão de Dan antes de se tornar sua esposa. Como Dan era o herdeiro da fortuna, várias mulheres bonitas e educadas foram trazidas à mansão como potenciais esposas, incluindo Arya. Ela explica que, antes dela, Dan nunca mostrou interesse nas empregadas, mesmo que se insinuassem. Então, uma empregada a avisou para não tentar chamar a atenção dele, pois ele está mais interessado em homens do que em mulheres. Arya, arrogantemente, disse que se ele não se interessava pelos rostos delas, não significava que não se interessaria por ela. A partir de então, Arya cuidou de todas as necessidades de Dan, tornando-se sua empregada principal. Mas, mesmo com suas tentativas, ele agia como se não percebesse e nunca se apaixonou por ela. Isso a fez se perguntar se a empregada estava certa sobre ele ser gay, mas tudo mudou quando convidados vieram à mansão para vê-lo esgrimir. Entre eles, uma jovem em cadeira de rodas chamou a atenção de Dan. No dia seguinte, ele a pediu em casamento. Isso irritou a família, que não aceitava o herdeiro casar com uma ninguém que nem andava. Mas Dan disse que abriria mão da herança para casar com ela. Após o casamento, Rhea nasceu, e sua mãe morreu no parto, deixando Dan de coração partido. Ao perder a vontade de viver, Arya cuidou dele e o trouxe de volta, esperando que um dia ele quisesse se envolver. Esse dia chegou, e Arya se casou com ele, ansiosa para consumar o casamento. No entanto, mesmo após anos, ele ainda não a tocou. Chihiro não entende o que ela quer dizer, então explica a ele que pessoas casadas devem desenvolver tramas juntas. Mas, no caso dela, Dan nem ficou com ela, muito menos fez novos herdeiros. Ela revela que ele só se casou com ela porque achava que Rhea precisava de uma mãe, mas na verdade ela não precisava de ninguém, exceto Dan, cujo mundo girava em torno dela. No entanto, Arya sofreu silenciosamente e suportou isso, presumindo que ele apenas a amava como uma filha. Até que um dia o mordomo lhe mostrou a foto real de um buraco secreto na biblioteca. Quando Arya viu Dan tirando fotos assustadoras de Rhea sem as capas da trama, ela percebeu que ele nunca a amaria porque ela não é Rhea. Ela diz a Chihiro para não chamar aquela sujeira nojenta de filha, fazendo-o perceber o quanto Rhea deve ter sofrido nas mãos de uma mãe emocionalmente abusiva e de um pai que deveria estar atrás das grades. Só então Arya tira o manto dos ombros e dá suas bênçãos a Chihiro, pedindo que ele durma com ela para compensar o fato de seu marido não dormir. No entanto, assim que ela lhe dá um gostinho de seus melões, Chihiro recosta-se na cadeira e declara que os únicos melões em que ele está interessado pertencem a Rhea. Isso faz a mulher chorar muito e se perguntar por que todos amam Rhea, mas não ela, apenas para Babu aparecer naquele momento. Arya presume que ele está tentando confortá-la e rapidamente o puxa nos braços, apenas para jogá-lo fora instantaneamente ao saber que ele também é um zumbi. Ela então diz aos servos para expulsarem o gato e Chihiro de sua casa, apenas para o menino lembrá-la de que nem estaria aqui se não fosse por seu marido fedorento. Nesse momento, uma empregada aparece e leva Chihiro para se encontrar com Dan e o leva para uma sala mal iluminada. De repente, as luzes se acendem uma por uma, revelando cada um dos preciosos tesouros de Dan na parede. E Chihiro se pergunta se ele está tentando deixá-lo com ciúmes ao mostrar o fato de ter visto a trama de Rhea. A tática obviamente não funciona, mas o velhote doente aparece e agradece a Chihiro por trazer Rhea de volta à vida e intensificar ainda mais seu amor por ela antes de dizer que nunca o perdoará por tentar tirar sua pureza. Ao mesmo tempo, Rhea entra em um táxi e segue para a mansão de sua família. Mais tarde, Dan traz Chihiro para seu dojo, onde o pobre garoto fica chocado ao ver uma fotografia dele com sua primeira esposa em tamanho de outdoor no teto. Depois de tranquilizá-lo de que ele não está aqui para desanimá-lo, Dan diz a ele para escolher qualquer arma de sua preferência de sua extensa coleção e duelar com ele para descobrir quem é o melhor par para Rhea. No momento em que Chihiro se pergunta em que cinza esse cara está, Rhea chega em sua mansão e entra rapidamente, apenas para ser recebida por suas criadas na porta. Ela exige um encontro com o pai, mas as empregadas dizem que ele está ocupado e não haverá agora antes de dizerem para ela relaxar. Rhea argumenta que ela irá vê-lo de qualquer maneira, apenas para que os guardas a capturem. Enquanto isso, quando outra empregada informa a Arya que Rhea foi capturada e se pergunta se ela gostaria de vê-la, a mulher diz que não há razão para ela ver a garota que arruinou sua vida. Ao mesmo tempo, a menina é jogada em uma cela
cela sombria e questiona por que está sendo tratada como uma criminosa em sua própria casa. Uma das empregadas explica que estão apenas seguindo ordens de Dan, que não está muito feliz com o romance turbulento que está desfrutando com Chihiro. Isso irrita Rhea, e ela diz a eles para seguirem seu comando e libertá-la imediatamente, apenas para as empregadas sádicas ficarem excitadas e dizerem que precisarão puni-la por causa de sua insolência. Quando as luzes se acendem, Rhea se vê vestida com uma roupa de empregada, com as garotas gritando de como ela está gostosa e diz a elas para pararem com essas bobagens imediatamente. No entanto, isso apenas faz seus corações baterem forte e eles rapidamente passam para sua próxima fantasia, fazendo Rhea se perguntar onde Chihiro está agora. Quando as luzes se acendem novamente, Rhea se vê vestida como uma coelhinha gostosa e finalmente se cansa dessa festa fantasia. Enquanto as empregadas se ocupam tentando encontrar seu próximo ajuste, Rhea diz que precisa encontrar seu namorado e quebra facilmente a corrente que a prende. Por outro lado, Dan diz a Chihiro que vencerá o duelo se conseguir acertar um único golpe nele. Mas o menino considera isso injusto, pois nunca praticou esgrima antes. O velho diz a ele para simplesmente escolher uma arma que ele possa usar ou usar com os punhos nus se souber alguma arte marcial. Mas Chihiro o lembra que ele não é John Wick, mas um idiota comum que gosta dos bolos quentes de sua filha. Isso deixa Dan irritado e ele o chama de perdedor patético, me perguntando por que Rhea escolheu um fracote tão falido em vez de seu pai rico e poderoso. Ao ouvir isso, Chihiro perde sua última célula cerebral e começa a pular em volta de Dan, chamando-o de burro por nem mesmo entender uma coisa tão simples. Quando o velhote não o entende, Chihiro explica que sua aura de maníaco por controle é o que o incomoda, porque sugerir um duelo para decidir com quem sua filha ficará só mostra o quão pouco ele respeita os sentimentos dela. Além disso, ele menciona o quão nojento é tirar fotos bizarras da própria filha, o que faz o capanga corar. Chihiro diz que não é de admirar que ela tenha fugido de casa, porque quem mais gostaria de estar com um pai que só quer que ela o chame de papai? Enquanto Dan perde a paciência, Chihiro continua a tagarelar sobre como deveria deixar Rhea decidir o que fazer da vida dela, em vez de projetar nela sua esposa morta e mantê-la enjaulada sob o pretexto de protegê-la. Isso serve como prego no caixão e Dan ataca Chihiro, apunhalando-o com sua espada de esgrima, no momento em que Rhea entra na sala. O velhote pergunta ao menino se ele realmente acreditava que não iria machucá-lo, apenas para Chihiro agarrar seu rosto e dar-lhe uma cabeçada, na esperança de colocar algum sentido em seu cérebro frito. No momento em que Dan grita de dor, Chihiro se vira e encontra Rhea em sua roupa de coelhinha gostosa, o que faz seu garotinho agir com toda essa dor desaparecer. No entanto, quando Dan questiona como ele pode agir de forma tão indiferente depois de ser perfurado, ele percebe que desde que Rhea lambeu sua ferida aberta outro dia, parte de seu veneno acabou em sua corrente sanguínea e o transformou em um meio zumbi. Zangado ao saber que Rhea o lambeu, Dan rapidamente pega sua espada e avança para decapitar Chihiro, apenas para Rhea intervir e finalmente desarmá-lo. Ela o avisa contra machucar Chihiro novamente e diz que lutará com ele se ele o fizer, apenas para o velho perder toda a sua aura e implorar para que ela vá com ele para a América para que eles possam encontrar uma cura para sua condição e curá-la. No entanto, Rhea diz a ele para enfiar o passaporte no traseiro e deixá-la em paz, já que ela prefere viver uma vida curta aqui com Chihiro do que posar para suas sessões de fotos esquisitas para a eternidade. Dan não entende por que uma garota tão perfeita como ela jogaria sua vida fora, apenas para o senhor namorado intervir e traduzir que Rhea não quer ser perfeita ou especial, ela só quer ser normal. Isso finalmente traz algum sentido a Dan e ele começa a chorar, culpando-se por forçar sua filha a se desanimar. No entanto, Chihiro dá um passo à frente e diz que não pode ajudar Rhea sozinho por causa de seu conhecimento e recursos limitados, e que eventualmente precisará de seu apoio. Dan concorda e se curva diante dele, pedindo-lhe que cuide de Rhea até encontrar uma cura para salvá-la na América. Mas pouco antes de Chihiro pensar que todo o sangue ruim acabou, ele sussurra em seu ouvido que se ele ousar pegar o cartão V de Rhea, ele irá realmente pulverizar suas joias da coroa dessa vez. Assim que Dan sai, Chihiro finalmente sente o veneno da Hortência fazendo efeito e desmaia, apenas para acordar mais tarde em seu quarto. Rhea imediatamente o abraça, fazendo-o perceber que finalmente pode sentir dor novamente e diz que está feliz por ele ter voltado a si. Ele cora e percebe que ela está vestindo roupa de enfermeira e Rhea explica que ela só usou porque sua empregada disse que ele gostaria. Ele agradece a Deus por abençoá-lo com essa vista, apenas para Renko pular em seus braços naquele momento e bloquear a bela vista. Ela o amaldiçoa por sempre se meterem em encrencas, mas Rhea assume a responsabilidade e pede desculpas por causar isso a ele. Divertido com sua reação e roupa, Renko finalmente se vira para ela e a apresenta como prima e noiva de Chihiro, fazendo-a corar de surpresa. O perdedor nega instantaneamente, mas Renko o lembra que uma vez ele prometeu que se tornaria noivo dela quando fossem jovens, e ele não sabia o que isso significava. Como Chihiro diz a ela, isso não conta.
Hanko revela que ela estava apenas brincando com ele, mas Rhea percebe em alto e bom som que esse vilão também está apaixonado por Chihiro, o que significa que ela precisa melhorar seu jogo. Algumas noites depois, enquanto a dupla volta à rotina normal, eles jantam juntos com a família de Chihiro e Meru revela que preparou diversos tipos de pratos de hortênsias e sopas para Rhea. Dune se pergunta se ela poderia melhorar o sabor, mas ela aceita a derrota com calma e diz que não poderia. Só então, Jogoro enlouquece novamente e corre em direção a Rhea, confundindo-a com sua segunda esposa, Kyo, mas Chihiro o afasta facilmente. Dune pede desculpas pela confusão, mas Rhea diz que está tudo bem. Embora Chihiro se preocupe com o fato de sua família ter começado a suspeitar que algo está errado com Rhea, eles não estão dizendo isso em voz alta por respeito. De qualquer forma, ele acredita que Rhea faz parte da família agora, embora ela ainda não seja sua esposa e jure que estará ao seu lado até o fim. Mais tarde naquela noite, ele sugere que eles deem um passeio lá fora e levem Rhea até um rio próximo, desculpando-se por ser tão pão duro e mostrando a ela um lugar tão ruim. Porém, a menina está feliz por estar onde está, porque mesmo morando em uma mansão de $1 milhão, ela nunca conseguiu vivenciar essas pequenas alegrias. Enquanto voltam para casa, Rhea vê um pôster de um festival de fogos de artifício e lembra como ela só os observava da janela de seu quarto. Chihiro diz que também nunca foi a um e sugere que os dois usem yukatas e visitem juntos, deixando-a secretamente feliz por ser um encontro. Ao voltarem para casa, Chihiro fica pensando em como evitar que o corpo de Rhea apodreça e vai ver Jogoro, apenas para encontrá-lo no meio de seus episódios psicóticos. Enquanto ele anda pelo corredor, Maru aparece e pergunta por que ele não está deixando Rhea frequentar a escola como ela costumava fazer, ao que Chihiro dá desculpas esfarrapadas, como se ela tivesse um corpo fraco e problemas de saúde. Meru lembra que quando ela estava saindo para ir para a escola pela manhã, Rhea disse que estava com ciúmes dela, o que faz com que o perdedor de cérebro finalmente perceba que a vida atual da garota está longe de ser normal, e ele é o culpado por isso. Algumas noites depois, o festival de fogos de artifício é cancelado devido à forte chuva, mas Chihiro culpa seu pessimismo e pede desculpas a Rhea. Ela diz a ele que não é culpa dele e pede que ele a leve ao festival do próximo ano, se ela não virar uma múmia seca até lá. Na manhã seguinte, enquanto Yasutaka culpa sua aura repelente de garotas pela chuva da noite passada, Morgue diz que ele repele os caras da mesma forma, mas Chihiro está perdido em pensamentos como sempre. No momento em que Yasutaka o provoca sobre os cenários que ele está imaginando com Rhea, Renko corre até Chihiro e o estrangula, fazendo com que todos os meninos sintam ciúmes das almofadas dela contra seu rosto feio. Mais tarde, ele conta a ela sobre o festival de fogos de artifício e como Rhea ficou chateada quando foi cancelado, apenas para Renko sugerir que fizessem seu próprio festival em seu templo. Ao voltar para casa animado, ele encontra Rhea varrendo o chão com Meryl e conta a ela sobre seu novo plano. Embora ela inicialmente também se sinta animada, assim que Chihiro menciona que Renko também virá e a ajudará com seu yukata, o ciúme ataca novamente e Rhea não se sente mais feliz. Naquela noite, Renko aparece nela com um monte de fogos de artifício e sobe as escadas para ajudar Rhea. Assim que ela coloca o vestido, Renko fica preocupado com o ferimento em sua barriga e sugere que pulem a faixa. No entanto, Rhea insiste que ela apenas amarre bem forte, porque a ferida nunca vai fechar de qualquer maneira. Mais tarde, enquanto Renko amarra sua faixa, Rhea menciona que sua amizade com Chihiro parece muito estreita, ao que a garota explica como eles estão juntos desde que eram jovens e embora a obsessão doentia por zumbis inicialmente a irritasse. Ela finalmente passou a valorizá-lo como pessoa. Rhea diz que entende esse sentimento e Renko de repente menciona o quão normal ela parece no yukata, apesar de ser um zumbi. Rhea diz que não sabe quanto tempo lhe resta e quer aproveitar tudo o que tem agora. Mas Renko acredita que Chihiro achará uma solução para mantê-la viva e diz que ela devia ficar aqui para sempre. Isso a pega de surpresa e ela murmura que ficar aqui para sempre significaria que Renko nunca ficaria com Chihiro, o que faz a vilã suspirar e se deitar na cama. Ela pergunta a Rhea se gosta do garoto, e ela gagueja, fazendo-a questionar se pode tê-lo só para si se Rhea não o quiser. Quando Rhea luta para responder, Renko a pega pelos ombros e diz para ela ir em frente, já que não tem muito tempo. Ela também diz a Rhea que são rivais no amor, mas não precisam se segurar uma pela outra, e lhe deseja sorte, o que as torna B-sides. Mais tarde, enquanto todos aproveitam seus fogos de artifício, Chihiro pergunta a Rhea se está infeliz com algo ali, e se quer um festival maior no futuro. Rhea diz que tudo é emocionante enquanto ele estiver ao lado dela, e o tranquiliza, dizendo que um evento íntimo é melhor do que estar cercada por estranhos. No dia seguinte, ela volta para casa para pegar suas coisas antes de recomeçar a escola. Só para Arya bloquear sua saída e revelar que, embora não a expulse, também não a ajudará se a identidade zumbi for exposta ou se ela estiver em apuros. Rhea apenas acena e agradece antes de sair de casa e se reencontrar com Chihiro. Os dois vão para o local de encontro, o hotel abandonado, e se sentam sem jeito no saguão da primeira conversa.
Chihiro diz a Reiya que quer que ela permaneça em sua forma zumbi o máximo possível, e Reiya admite que não quer mais arrependimentos, então fará tudo o que não pôde antes. Depois de sorrirem, Chihiro se levanta e pensa na sorte que tem. Nesse momento, Reiya perde a consciência e pula nele em modo zumbi, beijando-o tão forte que o lábio dele sangra e o faz se perguntar como teve tanta sorte. Chihiro conseguirá curar Reiya? Deixe nos comentários, curta se gostou e se inscreva para mais resumos incríveis.